Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas e eu espero que vocês estejam bem, porque nós estamos retomando as nossas atividades posterior a um período de recesso que nós tivemos aí de uma semana. É claro que quando nós falamos em um período de recesso, nós não estamos falando de um período o qual nós decidimos ficar de recesso. Ficamos de recesso em detrimento de feriados, em detrimento da semana da criança, dia do professor e assim sucessivamente. O fato é que hoje eu trago uma alternativa de aprendizado a partir da exibição de slides sobre a Grécia Antiga. E nós já vimos duas aulas, nós temos duas aulas aí sobre Grécia Antiga. Aí, nas primeiras aulas, nós falamos de maneira mais detalhada com relação à Grécia Antiga, que vai desde a localização geográfica. Nós falamos sobre a lenda do Minotauro, o Minotouro, nós falamos sobre a periodização grega e hoje nós iremos dar continuidade a partir da exibição desses slides. É claro que se tiver alguma informação que nós já vimos, nós vamos adiantar com relação à exibição do slide. Pois bem, história antiga, Grécia Antiga. Vamos lá. Quem foram os gregos? A civilização criada pelos gregos, ou helenos, como eles mesmos se chamam até hoje, se desenvolveu entre 2000 e 146 a.C., no sudeste da Europa, mais precisamente na Península Balcânica e ilhas vizinhas. Então nós já falamos, apresentamos nas primeiras aulas o mapa, o qual localizava geograficamente o que hoje é conhecido por Grécia. Contudo, nós temos que entender de imediato que não havia um Estado unificado grego. Haviam localidades, haviam cidades-estados, os quais nós iremos tratar ao longo das nossas aulas. De modo geral, o relevo das penínsulas e ilhas são montanhoso, entremeado de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras. Localização geográfica característica da região. Esse é o nosso mapa. Qual é a localização geográfica? Como era que se dava essa localização? Quais são as características dessa região? Em geral, penínsulas e ilhas. Pessoal, eu não sei o que é península. Península é uma extensão de terra que é puxada da parte principal do continente. Portanto, é como se fosse uma extensão da parte continental. E pequenas ilhas, e com características montanhosas, entremeadas de pequenas e férteis planícies isoladas uma das outras. Na antiguidade, as montanhas eram cobertas de floresta e o litoral, muito recortado, favoreceu a navegação e a comunicação através do mar. Por outro lado, as características do relevo continental estimularam o isolamento e a autonomia das cidades gregas. Ou seja, a ausência da possibilidade de comunicação e integração entre essas localidades proporcionou o surgimento de cidades-estados autônomas e independentes. Mais um mapa aí para que você possa observar. Veja, você já está familiarizado com o mapa, já que nós exibimos em outra oportunidade. Ok? Observem aí. Observem o mapa da Grécia Antiga e vocês terão uma ideia de algumas cidades gregas. Ok? É necessário nós atentarmos para essas informações, porque nós, a partir dela, entenderemos que não é como imaginamos determinadas coisas relacionadas à Grécia.
Nunca houve um Estado grego unificado, falei isso agora há pouco, não tem. Lá na antiguidade não tinha um Estado grego unificado, onde se pudesse dizer Grécia, não. Mundo grego. Por quê? Por referência à atualidade. Porque hoje tem um Estado grego unificado, antigamente não, eram cidades-estados independentes. O que chamamos de Grécia Antiga não foi nada além de um conjunto de polis. Isto é, cidades independentes e muitas vezes rivais. Você se lembra dos poemas de Homero que eu falei, Ilíada e Odisseia, onde a Esparta vai lutar contra Troia. Aí, consequentemente, fala com Ulisses, o Odisseu, e leva ele, rei de Ítaca, para a guerra. Você se lembra disso? O que integrava essas cidades-estado eram alguns elementos culturais comuns. Ou seja, o que de alguma forma integrava essas cidades-estado eram os elementos culturais. Deuses, crenças e assim sucessivamente. A religião de um modo geral, né? Claro, né? E, consequentemente, os Jogos Olímpicos, ou pan-helênicos, constituem um exemplo de unidade cultural. As cidades e estados paravam um determinado tempo para que pudessem disputar as competições olímpicas. Aí, por que olímpico, professor? Porque era realizado na cidade de Olímpia, lá na Grécia Antiga. Então, os helenos gregos, né, chamavam de bárbaros os povos que não tinham sua cultura e não falavam a sua língua. Mais uma vez, o termo bárbaro. Então, bárbaro, os helenos vão utilizá-lo como referência a todos aqueles que não partilhavam da cultura helênica. E mais tarde, os romanos também vão utilizar esse termo para se referir a outros povos, inclusive os germânicos, né, e outras etnias. Então, as Olimpíadas, falei agora como um elemento de coesão, ou seja, um elemento capaz de proporcionar a união dentre as cidades e estados gregos. E, apesar de associarmos os Jogos Olímpicos com os esportes, os Jogos da Grécia Antiga eram principalmente um festival religioso para honrar a Zeus, chefe dos deuses, e as lendas contam que os jogos foram fundados por Hércules, que plantou uma oliveira de onde foram feitas as guirlandas dos vencedores. Ou seja, as Olimpíadas eram tão importantes que os gregos antigos interrompiam as guerras para disputar as Olimpíadas. Ou seja, inimigos em campos de batalha, na hora das Olimpíadas, parou. Deixemos nossas diferenças e vamos disputar os nossos Jogos Olímpicos. Por acreditarem que seriam a criação dos deuses, as Olimpíadas. As primeiras Olimpíadas foram realizadas em 776 a.C. com apenas uma modalidade, a corrida de 200 metros, chamada de Stadion. O que nos deixou a palavra estádio. Os jogos eram realizados a cada 4 anos, com um período de tempo entre os dois encontros conhecido como uma Olimpíada. Os jogos eram levados tão a sério pelos gregos que uma trégua era declarada e estritamente respeitada durante cada Olimpíada. Inclusive durante as guerras do Peloponeso, que foi uma guerra que nós iremos falar mais adiante, os inimigos se misturavam e competiam lado a lado durante o evento. A trégua foi quebrada apenas uma vez por Esparta, que como castigo foi excluída dos jogos em 420. Okay? Veja a importância das Olimpíadas. Era se dado trégua para que se pudesse disputar os Jogos Olímpicos. Ok? Os períodos da história grega nós falamos na aula anterior, mas como faz parte do arsenal dos slides, nós trataremos de maneira superficial. Período micênico ou pré-homérico vai entre 1650 e 1150.
a.C. O período homérico vai entre 1150 a 800 a.C. O período arcaico vai de 800 a 500 a.C. É claro que é tudo antes de Cristo, né? O período clássico vai de 500 a 338 a.C. E o período helenístico vai entre 338 a 140 a.C. As características desse período, dessa periodização grega, nós já vimos na aula anterior. Só cito hoje, mas mais adiante nós trataremos de algumas características de cada período desse aí. Okay? É importante que você entenda essa periodização, porque não é possível, sob hipótese alguma, nós entendermos a Grécia sem, de certa forma, atrelar ao período que nós estamos nos referindo. Falaremos agora com mais intensidade sobre as principais polis gregas. Então, você sabe que eu já disse em aulas anteriores e até na aula de hoje que a Grécia nada mais era do que um conjunto de polis. Esse conjunto de polis eram autônomas administrativamente, eram livres para poder executarem as suas demandas, as suas necessidades. Só que muitas das vezes essas necessidades esbarravam na necessidade das outras e, portanto, guerreavam entre si. Mas as principais polis que nós destacamos aqui é Atenas, Espartas e Coríntio. É claro que existiam outras, mas eu peço a você que dê uma olhadinha atenta na localização dessas cidades-estados no mapa que está aí. E claro que observe a legenda do que é Grécia Antiga, para que de uma vez por todas você tenha condição de identificar na atualidade onde é Grécia Antiga. Ah, professor, eu estou vendo aí Troia lá no final. É isso. Eu estou vendo aí, professor, o mar Egeu, que teria sido o mar aonde o Ulisses teria vagado durante algum tempo. Isso, que coisa boa. Você é um menino atencioso, ok? Então, cada cidade-estado dessa terá uma característica peculiar, que nós trataremos ao longo das nossas aulas, ok? Aí, conforme prometido, nós iremos detalhar período por período. Período micênico tem como característica a migração e assentamento dos povos, como aqueus vindo do norte da Península Balcânica, fundadores na cidade de Micena. Nesse período há a construção de palácios, templos e fortalezas. E nesse mesmo período micênico há o fixamento de outros povos, como eólios e jônios, na região. E a partir desse período micênico se estabelece o conhecimento e o uso da escrita para registros. No período homérico, os dórios se fixam à região e impõem um violento domínio. Ocorre a primeira diáspora grega. É nesse período que vem um povo chamado dórios se fixando naquela região e como eles são violentos, eles estabelecem o domínio de forma violenta. É nesse período que ocorre a diáspora, ou seja, aqueles habitantes, outros povos que estavam ali, se mandam, vazam para outras terras. E nesse período há a destruição do mundo micênico
e ao desaparecimento do uso da escrita, ou seja, é proibido agora escrever. Por isso que há o fortalecimento da linguagem oral. Há a formação de novas comunidades, mas é nesse período que há o surgimento das polis, devido ao aumento populacional, ocorre a segunda diáspora grega. Ou seja, o que seria a diáspora? Seria a migração grega. Homero foi um ilustre poeta, do qual eu falei na outra aula, da época, responsável pela escrita de Ilíada e de Odisseia, importantes obras que fazem uma narrativa de acontecimentos marcantes da história grega. Ilíada, falei, narra a guerra de Troia, e Odisseia, as aventuras do herói Ulisses. E você já sabe as duas histórias, coisa boa. Portanto, o período denominado pré-homérico refere-se à época em que Homero antecedeu essas duas obras. Grande parte do que se conhece sobre o período homérico é devido às contribuições do próprio autor relacionado a essa questão de estudo. Contudo, nós precisamos de alguma forma retratar como se deu esse processo de invasão, tanto dos aqueus, jônios, eólios e dórios. Aí você observa aí no mapa que esses povos, quando eu me refiro a essa questão de invasão, estou me referindo ao fluxo de locomoção desses povos dentro daquela região. Aí você preste atenção, observe aí, porque é importante que você tenha conhecimento sobre essas questões, ok? No período arcaico, que é um outro período dentro da periodização, as comunidades tribais Então, no período arcaico, as comunidades tribais começam a crescer como as primeiras cidades-estados, nas quais Coríntio e Esparta já se destacava com a importância. O comércio cresceu, trazendo os gregos contatos com os fenícios. Nós já estudamos sobre os fenícios, cujo alfabeto eles adotaram. Veja que há um novo resgate da ideia de se escrever. E nós vimos lá nas aulas anteriores que os fenícios foram os caras que implementaram o nosso alfabeto como hoje ele é, de forma fonética, de forma de transmissão de som. Então os gregos agora vão, em contato com esses fenícios, vão utilizar o alfabeto para que possam escrever. Depois de um longo processo sem as Olimpíadas, a primeira realização dos primeiros Jogos Olímpicos. Nesse período, a aristocracia, os nobres e ricos daquela região, substituem o poder monárquico pelo oligárquico. O que é o governo monárquico? Onde um rei manda. E o que é um governo oligárquico? Onde poucas pessoas mandam. Ainda dentro do período arcaico, ocorre o desenvolvimento das cidades-estado, as polis, e existiram mais de 100 pelo território grego. As cidades portuárias intensificaram as atividades comerciais e com isso desenvolveram-se bastante, acentuando-se as diferenças sociais. Os pequenos agricultores acabavam cheios de dívida e só conseguiam pagá-las entregando suas terras aos aristocratas, que iam concentrando cada vez mais terras e poder. Quando nem as terras serviam como pagamento, os pequenos agricultores eram escravizados. Então, vejam só, como é que você se torna um aristocrata? Em um primeiro momento, as pessoas enxergam em você a solução dos problemas dela. Qual é a solução? A diversificação econômica faz com que algumas pessoas não acompanhem. Ele
se estagne naquela mesmice. E para isso vão se endividando cada vez mais com aqueles que conseguiram se adaptar. E para isso vão entregando terra, e aqueles que são ricos cada vez ficam mais ricos, e aqueles que outrora tinham propriedades vão se tornando pobres e submissos àqueles que adquiriram as suas terras. Então, a partir dessa incapacidade do pagamento de dívida, faz com que alguns concentrem terras nas mãos, bens nas mãos, e posteriormente até a propriedade daqueles que outrora tinham uma condição. Então, eu encerro a aula de hoje porque a nossa aula está ficando muito longa, e eu deixo o período clássico para a próxima aula, ok? Eu espero que eu tenha sido entendido. Deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau.